família e o pastor e os amigos do pastor, né? E aí o Michael me atrapalhou lá, dando ré em cima do meu carro, depois fez eu pegar a rota errada, e ainda cheguei aqui e perguntaram se eu fiz pile. Não, a gente foi no sol mesmo, né? Então, você vai ver o pastor também com o rosto rosadinho, né? Prejudicado. A cutis já não é muito boa, né? Ainda fica no sol. Pastor, vem para cá, por favor. Pastor José Carlos. Comemos um filé duplo hoje, né? Eu comi o simples. Você comeu o simples, é verdade. Corrigido, né? Eu também não comi, o Michael comeu tudo. Então, o pastor José Carlos é pastor da PIB de Brasília e passou visitando a cidade a convite do Jean, né? E nós então convidamos o pastor para trazer uma palavra para a igreja. Vai ser uma bênção, eu sei. Pastor, fique à vontade e que Deus use grandemente a sua vida. Amém. Posso tirar aqui do pedestal? Pode tirar o pedestal. Oi, gente, graças e paz, boa noite. Eu não sei se eu fui convidado ou se eu me convidei, né, Jean? Foi uma coisa mais ou menos assim. O Jean há muito tempo havia dito: uma hora que você passar por aqui. Na verdade, eu recebi um convite de uma igreja no Paraná, em Cornélio Procópio, e um amigo que é gaúcho, mora lá pertinho de Tupaciretã, Jari, ali pro lado de Santa Maria. Ele também ligou: Zé, vem para cá, dá uma passada aqui com Tânia, minha esposa e a esposa dele. Não vou falar nossas esposas, dá a impressão que a gente divide duas, né? Mas a esposa dele e a minha esposa são muito amigas, se gostam muito. Ele vai muito a ver, tem filhos em Brasília. E então aí eu já pensei: estou indo no Paraná, se eu descer mais 1000 quilômetros, eu vou lá e visito o meu amigo Barcelos. Aí eu falei para o Jorge: está a fim de fazer uma viagem bem longa aí comigo? Eu e Jorge e Giane, nossos amigos lá de... Deixa eu pra lá. Então nós somos companheiros de sala de escola dominical. Eu e Jorge partilhamos o espaço na EBD. Ele é o professor titular, eu sou o professor substituto. E nós resolvemos sair juntos dessa vez e deixamos lá o segundo substituto dando conta do recado. E então essa viagem nasceu assim, né? Eu ia ao Paraná, resolvi dar uma esticadinha lá para o Rio Grande do Sul, mas aí eu pensei: não vou estar tão longe assim, né? Negociei um fim de semana a menos lá na igreja. Então esse fim de semana eu deveria estar lá pregando na igreja, mas eu enganei eles e falei, avisei só um grupo pequeno. Liguei: Jean, dá para dar uma passada aí? Vamos aproveitar essa oportunidade. Então fazia uns 30 anos que eu estive em Timbó. Há muito tempo atrás, meu amigo pastor Disney, que hoje está na Espanha, não sei quantos de vocês conheceram Disney e Hilda, ainda somos muito amigos, nos encontramos com certa regularidade. De vez em quando ele vem ao Brasil, quando vem ao Brasil, se possível, passa por Brasília, e a gente nutre realmente uma amizade muito carinhosa. Então, Disney, há uns 30 anos atrás, me trouxe a Timbó. Meus filhos eram pequenos, e eu tenho uma memória muito agradável daquele tempo que eu passei aqui. E foi um fim de semana, um pouquinho mais talvez. Eu morava em São Paulo na época, então a viagem foi mais curta, mais fácil. E tendo a oportunidade de voltar, muito obrigado, Jean. Muito obrigado pela forma generosa como você mobilizou as pessoas, a acolhida carinhosa. Pastor, muito obrigado pela acolhida também aqui na igreja, estar com vocês. Uma das coisas mais preciosas que existe em ser parte do corpo de Cristo é essa riqueza que nós temos, de ter amigos em tantos lugares, e amigos que às vezes a gente nunca esteve pessoalmente, mas a gente se sente próximo e se sente irmão. Por que os judeus se chamavam de irmãos? Porque todos eles se enxergavam como filhos de Abraão. Nós não somos assim. Nós somos diferentes em termos de linhagem. Nós nos chamamos de irmãos apenas pela nossa afinidade espiritual. E também é por causa da nossa filiação em Deus por meio de Jesus Cristo. E pelo Espírito, que é o mesmo e habita em todos nós.
Então, quando a gente se sente em casa, todo lugar é bom. Eu costumo dizer que não é tanto para onde você vai, mas com quem você vai. A jornada da vida, ela é partilhada. E a alegria que Deus me tem dado é poder, ainda nesse momento da vida que eu estou, fazer novos amigos. Na idade que eu cheguei, a gente costuma preservar os poucos amigos que a gente manteve ao longo dos anos. Mas não é que na minha história está sendo diferente? Não só preservei os muitos amigos de longa data, de vez em quando a gente se encontra realmente em muitas oportunidades, sejam os amigos de adolescência, sejam os amigos do princípio do meu casamento, que foi há 40 anos. Aliás, Dona Tânia não veio porque estava com preguiça, ficou lá descansando. Ela falou que ia assistir o culto da PIB na televisão, né? Então, sejam os amigos de 40 anos atrás, quando a gente começou a vida conjugal, e partilhamos o início da paternidade, da maternidade, aquela história de conversar sobre fralda e medicamento e criança que não dorme. Eu já passei por tudo isso que vocês estão passando agora, não é? E esses amigos que a gente viveu essa experiência juntos e ainda nos encontramos e ainda nos falamos. Mas que surpresa agradável que Deus me dá nesse momento da vida, fazer novos amigos, por caminhos que eu nunca imaginava que seriam possíveis, né? Nunca me imaginei sendo o Zé que chega em alguns lugares e as pessoas me conhecem, né? Mas eu nem sei quem são. Mas eu agradeço a Deus porque a palavra do Evangelho tem chegado, Jesus Cristo tem sido anunciado, Deus tem sido glorificado, não é, Maica? É assim que a gente tem que fazer, não é? Deus tem sido glorificado. E a minha grande satisfação por estar aqui com vocês. Hoje, manhã cedinho, a gente deve seguir, porque a nossa intenção é dormir lá no Rio Grande do Sul. E tem 2 trajetos possíveis, um é 700 e pouco pelas estradas aqui de dentro, cheia de curvas, ou se a gente quiser ir pela duplicada, 950, cheia de obra no caminho, vai saber qual é o menos difícil. Mas se Deus permitir, amanhã nós já estaremos no nosso destino. E eu peço a Deus e peço a vocês que nos acompanhem em oração, né? E guardem a nossa visita no coração de vocês, e creio que é uma de outras que o Senhor haverá de nos proporcionar. E se alguém tiver que ir a Brasília para resolver algum assunto, seja assunto maneiro, tá, gente? Não tem influência política, não. Se precisar para ir em Brasília, por algum motivo, aparece lá, tá bom? A gente sabe também ser anfitrião. Essa questão do sol que nos castigou hoje, não é fazer o quê? Paciência. Tudo bem. O que falar, né? Eu gosto muito de falar nos evangelhos, eu gosto muito de falar de Jesus, gosto de falar da experiência que a gente tem nessa caminhada com ele. Um dos textos que há algum tempo vem me inspirando é o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, o início da descrição que o evangelista faz sobre a convivência de Jesus com seus discípulos mais próximos. A gente sabe que o Evangelho de Marcos é fruto da presença de Pedro. Não é o autor do Evangelho, o autor é Marcos, mas a autoridade apostólica por trás do Evangelho de Marcos é a autoridade de Pedro. E é muito interessante a gente observar de que forma Marcos preservou as narrativas, a maneira como Pedro as apresentava. E a gente tem uma suspeita, né, de que Marcos também, primo de Barnabé, também pode ter sido um dos que conheceu Jesus pessoalmente. Você brincou comigo hoje nessa questão do Marcos enrolado no lençol. É de fato uma suspeita possível, né, de que o jovem que foi visto enrolado no lençol quando Jesus estava sendo levado para a cruz fosse Marcos. É uma possibilidade razoável. Então é um evangelho que conta, é o primeiro dos evangelhos a ser escrito, vai contando essa ambiência do encontro de Jesus com seus discípulos. Se você for a Brasília, lá na Catedral Ecumênica de Brasília, você vai ver 3 estátuas olhando na direção do oeste. Eles olham para o que a gente chama de eixo monumental.
frontal para o oeste, e a estátua de João olhando para o congresso, olhando para leste. Porque 3 evangelhos olham Jesus numa perspectiva e o 4º evangelho olha Jesus na outra. Marcos é o primeiro deles a ser escrito, Lucas vai ler Marcos, Mateus vai ler Marcos, e vão usar Marcos para, complementando com outras fontes, fazerem a sua narrativa. Sempre que eu posso, eu gosto de iniciar por Marcos, porque é, portanto, a fonte primária. Vamos lá, capítulo 3, verso 13. Depois do quê? Depois de curas, depois de milagres, depois de estar à beira do lago da Galileia, curando muita gente, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, é escalação de futebol agora. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Dá-nos a tua graça, comunhão, presença. Amém. A gente vê que eram 12 homens, com nomes, alguns mais judeus, outros nem tanto. Me intriga um pouco Simão e André, 2 irmãos. Simão, um nome tipicamente judaico daquela época, ligado a um herói judaico, algumas décadas antes dessa história, seria Judas Macabeu, e depois tem Simão e tem Jonatas. Então era um nome muito associado ao período, digamos assim, das guerras judaicas. Simão era um nome muito comum naqueles dias por causa de Simão Macabeu, e André tinha um nome grego. Então como é que pode, né? 2 irmãos, um com nome mais grego, o outro com nome mais tipicamente judaico? É sinal que a família era meio ambígua, né? Vivia nesse ambiente da Galileia, em que a influência dos gentios era maior. João e Tiago, eu brinquei ontem com o Tiago, todo Tiago no fundo é um Jacó, né? Porque Tiago nada mais é do que o Jácobo, e Jácobo é a forma grega de Jacó. Então, os nomes dos discípulos de Jesus indicam um pouco qual era mais ou menos a linha ideológica até mesmo deles. A gente sabe que Mateus era um coletor de impostos, e Simão aqui, o outro Simão, é apresentado como um zelote, que era de uma linha um pouco mais radical, anti-romana, e ao contrário, Mateus era alguém que trabalhava para os romanos. Então Jesus não se incomodou em escolher 12 pessoas diferentes. Jesus optou pela diversidade. Escolheu 12 homens, e escolheu 12 homens diferentes. 4 nós sabemos que eram pescadores e eram amigos: Tiago e João, Pedro e André. Os outros a gente sabe muito pouco, mas Jesus os uniu. A convergência se dá por meio de Jesus. E a história do cristianismo vai ser marcada por muitas similaridades, pessoas distintas. Lá adiante a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, romanos se convertendo, sacerdotes se convertendo, fariseus se convertendo. Quando a gente vai lendo as entrelinhas de Atos, e muitos dos fariseus também passaram a seguir a Jesus. Depois alguns dos sacerdotes seguiam a Jesus. Depois os samaritanos se convertem, Atos capítulo 8. Um romano se converte, Atos capítulo 10. Depois do trabalho de Paulo, muitos gregos se convertem, trabalho entre os gentios, Paulo e Barnabé. Então a igreja é marcada pela diversidade. A igreja nasceu para ser plural. A igreja nasceu para ser aberta a todo povo, língua, tribo
e nação. Parece que isso só vai ser claramente percebido no Apocalipse, não é? Quando João tem uma visão, e é interessante, Apocalipse capítulo 7, que João se vê no céu e ouve lá, e quem são esses aqui? São 144 mil. É um número simbólico, né? Desculpa aí, irmão, mas é simbólico mesmo esse aqui, né? Porque 144 mil. 12 vezes 12 vezes 1000, né? Aqueles que na sua soberania, 12 é o número da soberania de Deus, Deus escolheu e escolheu. Pronto, então esses 144 mil são os escolhidos das tribos de Israel. Beleza. E essa multidão incontável de palmas nas mãos, com vestes brancas, é gente de todo povo, língua, tribo, nação, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então a igreja nasceu para ser isso. Não ser a igreja dos judeus, mas ser a igreja da humanidade. Essa vocação está na igreja. Então, Jesus começa com 12, talvez por causa dessa questão das 12 tribos de Israel, né? Essas coisas simbólicas aí de Jesus. Ele sabe por que fez isso. Então ele escolheu 12, mas 12 diferentes, 12 distintos, e resolveu ensinar a estes homens que eles precisavam andar juntos. E os evangelhos vão contando essa história. The Chosen também. The Chosen é uma experiência bem legal, muita gente gosta do The Chosen. Eu tento às vezes assistir, gente, esses filmes que dramatizam. As novelas da Record eu não dou conta, não. As novelas da Record, outro dia de novo faz as mulheres conversando como se estivesse num shopping center, né? Você fica aqui, eu vou ali comprar um negócio. Não é possível, elas não eram assim naquela época. Eu não dou conta de ver as novelas da Record, não. Acho que esse negócio está muito equivocado. The Chosen é um pouquinho mais animado, mais legal, mas eu também sofro um pouco, né? Porque sempre tem a licença poética do roteirista, né? E do diretor, e eu tento não perder o encantamento que eu tenho com a Bíblia, né? Manter aquele imaginário mais bíblico. Mas é legal você ver essas tentativas de retratar Jesus e os seus discípulos dentro de um ambiente de normalidade. Porque os evangelhos fazem isso. Os evangelhos vão mostrando as crises entre eles, as conversas entre eles. Principalmente o evangelho de Marcos mostra muitas broncas que Jesus deu neles. As incredulidades e os momentos em que Jesus se irritava com eles. De vez em quando Jesus pegava pesado com os discípulos, né? E isso é bom, porque mostra que era uma relação de amor, de afeto, mas também com algumas tensões. E por que isso é bom para nós, que esteja escrito desse jeito? Porque a gente é parecido. Porque a gente vive também estas mesmas tensões. Porque a nossa realidade é assim. A gente vive essa diversidade, não só linguística, cultural. Jean estava falando para mim, Santa Catarina tem essas coisas. Tem um lado que é italiano. O lado italiano é católico. Tem um lado alemão. O lado alemão é luterano. Então, isso aqui, como é que é a igreja? Se você vê a igreja que está lá, você entende mais ou menos, né? Você está entrando pelo interior. Que igreja que está lá? É luterana. Então aqui a comunidade predominante é alemã. Então são essas coisas que aqui a gente vive num microcosmo, pequenas variações, né? Imagina no mundo daqueles dias, que era um mundo de muito trânsito, o Império Romano, e gente indo e vindo o tempo todo, num espaço tão pequeno, não é? Como era um ambiente multicultural, multirracial, enfim, era um ambiente muito, muito difícil de ser compreendido por um olhar monotemático, vamos dizer assim, né? Ou monocromático. Esse é um mundo muito colorido, esse é um mundo muito diverso. E Jesus resolve inserir o seu evangelho nesse ambiente, nesse entroncamento entre a África e a Ásia e a Europa. Tem ali, não é? Cravadinho entre esses 3 continentes. E até hoje aquela terra é uma terrinha de muita briga e está lá. Então, Jesus escolhe 12 homens. A primeira expressão que salta aos olhos aqui, chamou 12 homens, designou como apóstolos para estarem com ele.
primeiro objetivo dessa convocação é estar com Jesus. Eles precisavam estar com Jesus. Ele não sabe se foram 3, quase 4 anos, é difícil precisar, mas eles conviveram com Jesus muito tempo e de uma forma intensa. O que nós chamamos de discipulado, hoje os nossos encontros semanais de 2 horas, as nossas conversas muitas vezes virtuais, nós chamamos a isso de discipulado e gostaríamos de ter resultados imediatos. Jesus adotou uma medida mais radical, ele chamou 12 e disse: vocês vão estar comigo. Para Pedro ele disse: você vai deixar de ser pescador de peixe, agora eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Talvez para Mateus ele tivesse dito: você vai deixar de cobrar imposto para os romanos e agora você vai cobrar imposto para mim. Não sei eu, né? Cada um ele tirou daquilo que fazia e disse: você vai fazer para mim. Hoje eu tive essa ideia, né? Jesus, se chamasse um pedreiro, diria: você vai parar de fazer casas de tijolos e você agora vai edificar um santuário para o meu Pai. Você vai edificar pessoas. Para um engenheiro eletricista, ele diria: você vai parar de projetar sistemas e você vai agora conectar as pessoas no reino de Deus. Para alguém da informática, talvez Jesus dissesse: você vai parar de fazer programas para resolver problemas dos outros e você vai começar a fazer programas para ensinar as pessoas o Evangelho. Vocês estão entendendo? Jesus os tirou da realidade cotidiana e os transportou para o seu propósito. Então, aqueles homens, 4, como eu disse, sabíamos que eram pescadores. Mateus, sabíamos que era um publicano. Os outros nós não sabemos. Mas eles deixaram o que faziam, porque agora o primeiro propósito de suas vidas era estar com Jesus. Eu costumo dizer que devia ser interessante você acordar de manhã e ter que ficar quieto. Se Jesus estava pensando isso, eu falei lá na igreja: será que Jesus era o primeiro a acordar? Ou era o último a acordar? Talvez ele fosse o último, né? Porque fosse o mais cansado de todos. A gente gosta de pensar em Jesus como alguém que acorda bem cedo, né? Já pensou se Jesus era o contrário? No barco ele estava... Já pensou? No nosso imaginário, né, Jesus ia ser o primeiro a acordar. Acorda, a gente acorda, levanta. Fulano vai fazer o café, prepara aí, arruma as malas, que hoje nós vamos sair. Ou às vezes: não, hoje relaxa aí que hoje nós vamos ficar por aqui, depois do almoço a gente vai. Devia ser sempre um esperar por Jesus dizer qual era o projeto do dia. Nós vamos deitar e vamos dormir. O que nós vamos fazer amanhã? Não sei, Jesus não falou ainda. Eu imagino que era assim, não é? Jesus tomava as decisões, e a gente percebe isso no Evangelho. Peguem o barco e vão, depois eu vou. E ele resolve ir por cima da água. E o texto diz que ele pretendia chegar antes deles. Eu fico pensando: para quê? Só para chegar lá e falar assim: por que se demorar tanto? E eles iam perguntar: mestre, como vieste? Interessa, já estou aqui faz tempo. Eu imagino que por puro senso de humor. É sério, eu imagino que Jesus estava querendo surpreender os discípulos. Mas eles viram um vulto sobre as águas, começaram a ficar apavorados. Calma, gente, sou eu, né? Então, essas coisas desse Jesus, né, que tomava as decisões. Estar com Jesus era isso. Para onde vamos? A gente tem em João 11 um texto interessante, né? Chega lá a notícia de Lázaro e Jesus fala: vamos lá. E Tomé fala assim: isso, vamos lá para morrer junto com ele. Os judeus estavam querendo te matar agora há pouco, nós vamos voltar para lá, né? E quando Jesus fala: vamos lá para morrer junto com ele. Olha o ânimo que Tomé estava, né, para essa iniciativa. Mas o que aconteceu? Foram. Jesus disse: vamos. Estar com Jesus é um pouco disso, né? A gente não tem muitas opções. Quando a gente assume o nosso chamado, a nossa vocação, quando a gente encara essa oportunidade que temos de estar com Jesus, a gente não tem muita escolha. Não dá para ficar negociando com Jesus. Jesus vai dirigindo a nossa vida. Ele vai nos orientando. Não é todo dia que ele pede tudo. Não
pense você que Jesus todo dia vai pedir tudo para você. Não. Mas pode ser que em algum momento da sua vida Ele faça um teste com você. E aí? Você pode deixar hoje? Talvez alguns de nós estão agora pensando, isso aconteceu comigo. Tem alguns momentos da nossa vida que Jesus nos testa a obediência. Você é capaz de deixar isso por mim? Pode ser um emprego, pode ser um objeto, pode ser um patrimônio, pode ser um relacionamento. De repente a gente se sente impelido a fazer uma ruptura, ou fazer uma entrega, uma consagração. E às vezes é só um teste, só para saber se a gente é capaz de fazer aquilo por amor a Ele. Às vezes é uma escolha definitiva, né? Deixar algo para abraçar uma outra proposta. Às vezes é isso, deixar uma cidade, mudar de lugar, enfim. De vez em quando Jesus vai requerer algumas coisas de nós. E se nós somos discípulos de Jesus e respondemos ao convite para estar com Ele, nós deveremos estar dispostos à obediência. Estar com Jesus é estar sob o senhorio de Jesus, estar sob o comando de Jesus, mas também sob o ensino de Jesus, sob o cuidado de Jesus. Jesus não é apenas aquele Senhor que nos exige um serviço abnegado. Jesus também é aquele provedor. Quando não tem comida, Ele multiplica pão e peixe. Quando o mar está revolto, Ele se levanta e acalma o mar e faz o vento se aquietar. Esse é Jesus. Quando a gente precisa dele, Ele resolve os problemas. Compreendem? A gente precisa estar com Jesus nessas diferentes circunstâncias da vida. Às vezes nos expondo ao risco e às vezes sendo livrados por Ele nos momentos difíceis. Jesus é assim, está sempre conosco. Esses dias eu estava relendo Mateus 24, não, foi Lucas 21, né, que eu li naquele dia lá na igreja. Eu nunca tinha percebido, né? Jesus vai falando para eles: vão prender vocês, vão perseguir vocês, vão matar vocês, mas nenhum fio de cabelo de vocês. Peraí, que história é essa? Né? Vão matar vocês, mas nenhum fio de cabelo da vossa cabeça. O que Jesus está falando exatamente? É interessante. Há circunstâncias em que Ele vai nos guardar, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que estiveram na fornalha e nenhum fio de cabelo da cabeça deles se queimou. Mas haverá situações em que alguns serão levados, inclusive à morte, por amor de Jesus. Isso aconteceu com os discípulos, né? Não sei se é uma palavra para nós, mas é uma palavra para eles. E eles de fato viveram isso. Então, o estar com Jesus envolve encantamento, envolve milagres, envolve ver coisas maravilhosas. Estar com Jesus é muitas vezes ver a multiplicação de pães e peixes. Muitos de nós já vivemos essas experiências. De onde veio essa bênção? De onde veio isso? Como é que isso aqui apareceu? Você chegar no momento da vida, como é que hoje eu tenho tudo isso? Nem sei como é que eu consegui conquistar estas coisas. Muitos de nós já vivemos isso. Mas também já vivemos a experiência da entrega, né? Então, estar com Jesus tem esse encantamento, tem esse milagre, tem as curas, né? Nós acabamos de ouvir aqui um testemunho de cura. Mas também tem as experiências da presença consoladora no dia da perda, no dia do luto. E nós nos reunimos falando de Jesus na esperança da ressurreição. Nós tanto aprendemos a crer no Jesus quando cura, como a continuar crendo no Jesus quando a cura não acontece. Não é verdade? A gente não desanima, porque em dadas circunstâncias as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Nós nos resignamos na nossa insuficiência e dizemos, como Jó: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja Deus. Nossa história é assim. Às vezes a gente vê milagres, às vezes o milagre não acontece, mas o justo permanece porque a gente vive pela fé. Então, estar com Jesus é uma honra, é um privilégio e é sempre
um desafio, é sempre uma descoberta, é um mistério, como a gente estava conversando, né? Existe sempre esse mistério no andar com Jesus. O que Jesus vai fazer amanhã? A gente não sabe, vamos viver hoje. Mas o texto diz também que, além de estar com ele, Jesus os enviou para pregar o Evangelho. Aqui faltou esse detalhe, mas a gente sabe que é pregar o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho? É anunciar: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. João Batista dizia: está próximo, mas Jesus dizia: o reino de Deus é chegado. Então nós somos, como igreja, sinal do reino. A igreja não é o reino, porque o reino de Deus é maior do que a igreja. Mas a igreja é uma parte muito importante do reino, e eu diria que a igreja é como se fosse o sinal mais visível do reino. O que é a igreja? A igreja é o povo. A igreja são as pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus veio salvar pessoas, Jesus veio ensinar pessoas, Jesus veio discipular pessoas. Nós já ouvimos aqui hoje, né? Pessoas. A ênfase é pessoas. Nós oramos por pessoas, temos as causas, mas estamos orando pelas pessoas. Nós evangelizamos pessoas, porque o reino de Deus é alcançar pessoas. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Como eu disse lá, a visão é de uma multidão incontável de quê? Pessoas. Então o reino de Deus não é coisa, o reino de Deus é gente. Então nós somos chamados a sermos este sinal do reino. Nós somos enviados para pregar. E o mundo precisa de uma mensagem de esperança, o mundo precisa de uma mensagem de consolação, o mundo precisa conhecer quem é Jesus. Por isso é importante que a gente ande com Ele, para poder falar quem é Ele. A gente tem que conhecer Jesus, para poder anunciar Jesus. A gente precisa desenvolver intimidade com Jesus, para falar de Jesus com propriedade. Então a gente vivencia as transformações, a gente vivencia os milagres, a gente vivencia a presença do Espírito, a gente recebe de Deus a graça, o dom, a dádiva, nós experimentamos em nós mesmos a graça do perdão, o poder da transformação, essa vida no Espírito, e a gente consegue comunicar com vida, porque a gente conhece. A gente fala daquilo que conhece. Acho que tem um verso parecido com isso, né? João, quando escreve a sua primeira carta, ele fala: o que anunciamos é aquilo que vimos e ouvimos e apalpamos do verbo da vida. A vida esteve entre nós. O começo do Evangelho de João é isso. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. E nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então a gente anuncia aquilo que a gente experimenta. De modo que o convite para estar com Ele não é para nos ensimesmarmos, não é para nos assentarmos no trono das informações bem recebidas e ficarmos olhando o mundo que perece. Não. Nós fomos chamados para andar com Ele e irmos em direção ao mundo para pregar. O mundo é o nosso campo. O mundo é o lugar onde nós devemos existir. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Oração sacerdotal: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ou do maligno. Então a nossa missão é no mundo. E o que é a nossa missão? Pregar, anunciar o sinal do reino. E como é que a gente evangeliza? Falando e vivendo. Em algumas circunstâncias a gente fala de Jesus, em outras circunstâncias a gente demonstra o Jesus que vive em nós. Em outras ocasiões é por meio do serviço. A igreja tem aprendido muito a testemunhar o amor de Cristo, praticando, vivendo o amor. Então, como a gente diz que Deus nos ama? Amando. Nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, quando a igreja vive o modelo, o estilo de vida de Jesus, então nós estamos anunciando Jesus. É interessante como a igreja de Atos dos Apóstolos, do início lá de Jerusalém, preserva aquele ambiente, eu chamo de confraria de Jesus.
Porque a confraria de Jesus, aquele grupo de Jesus que um dia estava aqui, um dia estava lá, vamos para Jerusalém, Páscoa, bora para Jerusalém, acabou a festa, bora daqui, vamos para lá, vamos para cá, vamos no mar, vem daqui, vem para lá, vamos descansar lá em Tiro e Sidom, enfim. Essa confraria de gente que aparentemente não tinha nada, mas não faltava nada. Não era a realidade deles? Quando alguém disse para Jesus, eu quero seguir-te, ele falou, olha, o filho do homem não tem o que reclinar a cabeça. Mas peraí, isso. Não, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, você quer vir comigo, você vem, mas não tem ponto fixo aqui. A gente está sempre em trânsito. Né? Então essa confraria de Jesus, sem posse, sem vínculos, ela vai adotar em Jerusalém esse mesmo modelo. Eles começam a viver em Jerusalém do jeitinho que eles viviam antes, quando estavam com Jesus. Casas emprestadas, doações recebidas. Como é que a gente vai viver hoje? Hoje é hoje, amanhã, agora amanhã, Jesus diz para preocupar com hoje, amanhã é outro dia. Então é aquele estilo desprendido, né? Da igreja de Atos, capítulo 2, verso 42, ninguém considerava nada como sendo seu, repartiam tudo, porque Jesus devia viver desse jeito. Às vezes eu fico pensando, né, eles estavam lá, os discípulos de Jesus caminhando com ele, alguém chegava e trazia um par de sandália, talvez Jesus olhasse assim para o pé dos outros, o Pedro, a tua está pior de todas, dá para o Pedro, dá essa aí para o Pedro. Eu não consigo imaginar, né, como é que eles se relacionavam com coisas e bens, mas devia ser uma vida assim muito, muito solta, muito desprendida. Então, a igreja às vezes precisa aprender a viver nesse modelo de Jesus. E é desafiador, né? É desafiador. Viver o estilo de vida de Jesus é uma proposta ousada. Mas talvez nós devamos considerar de que forma vamos manifestar a Cristo. É vivendo como Jesus viveu. Por fim, a terceira frase diz que Jesus também os enviou a exercer a autoridade de expulsar demônios. Nós temos consciência de que existe uma dimensão espiritual que está além do físico, mas que faz parte da realidade. Eu não digo que existe um mundo espiritual. Não. Para mim, o nosso mundo, o mundo para o qual fomos enviados, este mundo tem a sua dimensão física, social, política, econômica, mas tem também a sua dimensão espiritual. Por isso que as armas da nossa guerra são as armas espirituais. As coisas espirituais tratamos com as armas espirituais. Como é que a gente resolve o problema econômico? Com economia, solidariedade. A regra da Bíblia é simples, estamos conversando ontem, né? Trabalho e generosidade. Lança teu pão sobre as águas, colhe e reparte. Então, como é que a gente enfrenta as questões econômicas? Com as estratégias econômicas. Vamos trabalhar e quem tem mais, divide com quem tem menos, de modo que não falta para ninguém. Como é que a gente resolve as questões sociais? Família, mulher, casamento, filhos. A gente usa as armas do convívio social, relacionamento, amor, perdão, conversa, diálogo, respeito. São os conselhos da Bíblia, né? Marido, ame sua esposa, mulher, respeite seu marido. Não tem nada de mistério aí, é coisa simples do dia a dia. Pais, não irritem os filhos, filhos, obedeçam aos seus pais, honra teu pai e tua mãe. Como é que a gente resolve a vida social? Com as estratégias sociais que a Bíblia prescreve. Não é difícil. É só a gente ler e colocar em prática. Né? Certo? Como é que a gente resolve as outras dimensões da nossa vida? Com as armas próprias, mas há uma dimensão espiritual. Há um poder que opera nesse mundo e que se opõe a Deus. E esse poder a gente não enfrenta um alho feito vampiro, né? Um cruzinha e água benta, feito os filmes do
Exorcista, né? ou Constantine, não é assim que funcionam as coisas. O mundo espiritual a gente enfrenta com as armas espirituais. É o poder da oração, é a fé, é sujeitai-vos a Deus, resistir ao maligno e ele fugirá de vós. Né? Então a nossa sujeição a Deus é ao mesmo tempo a nossa rejeição a esse poder que opera. A gente enfrenta a ignorância que cega o mundo. 1 Coríntios capítulo 4, eles não conseguem discernir porque é como que um véu posto e eles não enxergam. Então a gente enfrenta a ignorância com a revelação que vem pelo poder de Deus. As armas espirituais estão à nossa disposição. Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus para poder resistir ao maligno no dia mau. Então o convite que Jesus fez aos seus discípulos é para estarem com Ele, para enviá-los a pregar, mas também para enfrentar essa dimensão espiritual que se impõe sobre os que habitam nas trevas, mas a eles nós somos enviados como luz. Paulo também trabalhou isso na carta aos Efésios, né, dizendo que a gente precisa, como gente que nasceu de novo, manifestar esse poder, essa realidade da nova vida em Cristo. Então eu convido você a pensar no seu dia a dia, no seu cotidiano, se você tem experimentado essas 3 dimensões na jornada dos discípulos. Se você tem experimentado estar com Jesus, como é que é o seu dia a dia? Você se sente como alguém que vive na companhia de Jesus? Lembrei agora dos jesuítas, né? Companhia de Jesus. Você se sente cotidianamente com Jesus? Você acorda com Jesus? Quando você acorda de manhã, você fala: bom dia, mestre! Qual é a tarefa de hoje? Você se sente em companhia de Jesus. Quando você pega o seu carro e pega a estrada e vai viajar, você se sente só, você percebe aquela presença agradável com você. Você tem se apercebido das oportunidades para pregar o Evangelho? Você tem aproveitado bem? Hoje tive uma tarde muito agradável conversando com o Mike sobre essa paixão que ele tem de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus. Fiquei encantado com a sua paixão por Jesus, com a sua vocação, com o seu chamado. Que bênção, não é? Mas todos nós podemos, sim, ser enviados para pregar. Não só na nossa casa, na nossa família, nosso ambiente cotidiano, vez ou outra, vai surgir uma oportunidade para você falar de Jesus. Então, você tem percebido isso, e principalmente, quero te convidar a estar atento, porque a gente vive no mundo em que há poderes espirituais que operam. E nós não devemos subestimar a grandeza do poder que habita em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E alguns gostam de lembrar do verso do Antigo Testamento: se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 121, tão bom, o Senhor está à minha direita, à minha esquerda, guardará a minha entrada, a minha saída. Puxa vida, a gente tem tantos textos bons para afirmar a nossa fé, de que nós, embora estejamos num ambiente que muitas vezes é espiritualmente hostil, nós fomos chamados para transformar esse ambiente pelo poder que opera em nós, que é o poder de Jesus Cristo. Viva essa dimensão da vida em Cristo. Seja um discípulo que está com Jesus, seja alguém que sempre que oportunamente tem um jeitinho habilidoso de pregar o Evangelho, e não se distraia nesse tempo de tantas ciladas, de tantas armadilhas, mas ao mesmo tempo, quem tem o Espírito de Cristo sempre discerne o mundo espiritual, ou melhor, os aspectos espirituais desse nosso mundo. Amém? Podemos orar? Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos, porque somos
diferentes, distintos, mas estamos unidos por Tua causa, Senhor. Foi o Senhor quem nos atraiu a este lugar. Nós nos reunimos porque somos todos discípulos de Jesus. Nós nos encontramos e nós convergimos sob o Teu senhorio, sob a Tua tutela, sob o Teu discipulado. Somos Teus filhos, somos Teus alunos, somos Teus servos e estamos reunidos aqui, Senhor, dispostos a sempre fazer a Tua vontade. Alguns de nós, Senhor, estão no começo da jornada, outros de nós têm mais intimidade contigo, cada um de nós tem tido as suas próprias experiências, e que o Senhor nos permita que a vida em comunhão nos aperfeiçoe, Senhor. Que esta jornada compartilhada, com testemunhos e orações, com louvores e ensinos, façam, ó Deus, com que nós nos aproximemos mais de Ti, nos fortaleçamos, nos edifiquemos uns aos outros. Que nós sejamos como um edifício bem consolidado, Senhor. Que nós sejamos como um corpo bem unido, juntas e medulas, operando o próprio crescimento em amor. Que nós vivamos, Senhor, essa dimensão da fé compartilhada, do Evangelho experimentado ao longo da vida, e que os nossos filhos vejam em nós a graça de Deus que opera, que os nossos netos vejam em nós a graça de Deus que coopera. Sim, meu Deus, que nós possamos nutrir a fé uns dos outros e proclamarmos também com palavras e obras que Jesus Cristo continua chamando, continua atraindo pessoas, continua salvando, continua batizando com o Espírito Santo, continua transformando, dando vida, reconciliando, perdoando. Sim, Senhor, que nós sejamos instrumentos para a salvação de outros tantos. Que nesta vida, Senhor, com conflitos espirituais, nós tenhamos graça do Senhor para resistirmos no dia mau e nos posicionarmos com sabedoria como filhos da luz. Abençoa-nos, Senhor, conduze-nos nessa jornada cotidiana, sempre com a Tua presença e com a Tua paz. Amém. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela hospitalidade. Eu vou, mas volto. Qualquer dia desse. Bom, Deus abençoe vocês.